Sejam bem-vindas, Las Lobas, Círculo, Mulheres que Correm com os Lobos. Esse livro aqui, ó, nossa Bíblia Sagrada aqui, cheia de post-its. Um brinde mais uma vez. Começando hoje o conto do Manauí, capítulo 4. Vamos lá, capítulo 4. Quem tem o livro? Tô aqui, ó. O sumário, capítulo 4. O parceiro, a união com o outro. Esse é o título, esse aqui é o Las Lobas Círculo. E o que eu vou dizer pra vocês? Esse círculo de mulheres aqui, gatas, garotas, lobas maravilhosas, o que acontece? Esse círculo acontece toda terça às 13. Eu e mais duas mulheres, as parceiras desse círculo que são a Sheila, a Edith e a Tati. Hoje a gente vai iniciar falando sobre um resumo do que é o conto do Manauí. Depois nos outros círculos a gente vai falando do trecho, de cada trecho, porque a doutora Clarissa fez muito bem cada conto, como ela inicia cada conto com o que é o conto de fato, ou buscando analisar principalmente referência às mulheres, né? Ela vai aprofundando em cada tópico até o último tópico que ela vai mostrar. Ela vai falando da mulher interior, a conquista da ferocidade. Ela vai falando desses quesitos aí. Esse é o 54º. Então, com o livro Mulheres que Correm com os Lobos, a gente vai fazendo uma análise do livro. Então, a gente lê antes, nós lemos antes, fizemos uma análise da nossa vida, da vida de mulheres que a gente atende, que a gente convive. Então, o que tá acontecendo, né? E aí, vamos resumir hoje esse conto de Manauí. E eu me convido quem tá por aí, que tá lendo esse livro, ou tem uma dúvida, uma pergunta, vamos comentar por aqui, vamos ir falando sobre isso. E hoje eu acabei fazendo aqui alguns bonequinhos para exemplificar a história desse Manauí. Postei um Reels o Reels, que é o episódio 1 desse O Que o Conto Te Conta, né? Então, quais são os pontos importantes desse conto do Manauí aí? Ela traz muito para relação com relacionamentos, né? Como o homem vê a mulher, de que forma o homem vê a mulher, né? E ela traz também pra gente olhar pra dentro a energia masculina e feminina que existe dentro de nós, né? Então, como que a gente olha? E qual é a história? Então, fala a história do Manauí, que tá aqui, ele é, ó, representado aqui. E o Manauí queria conquistar duas irmãs. E a história é bem assim mesmo, ele queria casar com as duas irmãs. Por quê? O que ele disse, o que ele fala no conto, né? O que o conto diz? Que o Manauí olhava para duas irmãs. Uma era doce e a outra era bela. Então, para ele não tinha como separar essas irmãs aqui. Ele tinha que casar com elas junto, né? Não tinha como separar. O que representa isso? Já vamos começar falando. O que representa isso na nossa vida, dentro da gente, né? Uma que é o olhar de nós com nós mesmas. O amor por nós mesmas e a gente se enxergar. Que a gente realmente tem a beleza exterior, mas a gente é doce também por dentro. A gente entender que a gente não precisa estar sempre como a sociedade diz que a gente precisa ser magra, bonita e não sei o que. E a comparação com o bonito com os outros, né? Então a história ela traz uma reflexão de que não existe a separação entre a mulher bonita e a mulher doce que existe dentro de ti. O externo com o interno, né?
Essa é a primeira reflexão que ela traz. Então, mas só que para ele casar com elas, o pai delas, que tá aqui, ele vem na história e fala o quê? Olha, para te casar com as minhas filhas, eu preciso que tu descubra, adivinhe o nome delas. Então, na história, o pai dessas duas aqui, eles querem que ela adivinhe, ele precisa adivinhar. Então, Manauí, que é esse moço aqui, ele vai lá e ele visita elas e tenta adivinhar. Mas ele não consegue adivinhar o nome das irmãs, né? Até que ele se junta aqui a um cachorrinho, que é o amigo fiel dele, né? Então, ele vai junto lá com o cachorro e o cachorro pensa assim, eu vou ajudar o meu amigo, né? Eu vou ajudar meu amigo. E ele começa a percorrer um caminho, que é o quê? Essas irmãs estão em casa, estão lá se pintando, estão se cuidando, se maquiando, e esse cachorro vai lá e escuta o que elas estão conversando para ouvir o nome delas. E daí até que ele ouve o nome delas, sabe qual é, e daí ele fala, agora eu vou lá contar pro meu dono Manauí que eu sei o nome delas e ele vai poder casar com elas e ele vai ser muito feliz. Então, como ele é o fiel escudeiro dele, ele faz esse movimento. O que acontece nesse percurso aqui? Quando o cachorrinho adivinha o nome delas, ele vai voltar até o dono dele. Então, tem todo esse percurso aqui para ele correr, para chegar ao objetivo dele, que é contar pro Manauí o nome delas. Só que durante o caminho, o que acontece? Durante esse percurso, o cachorrinho tá lá andando e ele percebe o quê? Ele vê alguns ossos. Ele vê alguns ossos cheios de carne, maravilhoso. E ele, em vez dele ir até o dono dele, ele vai pro osso para comer. Só que o que acontece aqui? Ele se enterte comendo esse osso, porque é o instinto dele, né? A necessidade dele também. E ele esquece o nome das irmãs. Quando ele sai, ele nem lembra mais como é que é o nome delas. E aí, ele perdeu o foco de novo. Aí, ele volta na jornada dele, vem aqui, volta, escuta de novo o nome das irmãs. Aí, ele diz, agora eu vou voltar lá com o meu dono, vou voltar. Só que nesse percurso, de novo, o que ele encontra? Ele começa a sentir um cheiro de noz moscada, que ela fala lá. E ele gosta muito, que são as tortas. Ele vê uma torta dando sopa lá e ele vai comer a torta. Quando ele se empanturrou lá da torta, ele sai e ele esquece o nome das irmãs de novo. E ele chega aqui até o dono e ele não lembra mais o nome das irmãs, não consegue ajudar o dono dele de novo. Volta no percurso para ouvir. Dizer, não, agora eu vou... Ele define o que é importante. Ele pensa assim, olha, eu realmente preciso descobrir o nome dessas irmãs. E preciso passar para o meu dono para ele ser feliz. Então, ele se compromete, ele define o que é importante. Aqui, quando ele define o que é importante, ele vai lá e escuta o que as irmãs estão falando, descobre o nome delas. E vem percorrer de novo essa trilha até chegar aqui onde está o Manauí. Só que no percurso, o que aconteceu nesse percurso? Um estranho, e aqui a palavra está invertida, mas é um estranho, aparece e domina ele. Fala, olha, agora tu vai me contar o nome dessas irmãs de todo jeito. Tu vai me contar o nome das irmãs. E aí, o cachorro luta contra esse estranho, briga com ele e tudo mais. E ele fala, olha, eu não vou falar. Conseguiu se desvencilhar desse estranho, até que ele caminha até o dono dele, que é o Manauí. Ele vai até o Manauí e ele conta pro Manauí, diz, olha, Manauí, o nome das irmãs é esse e esse. Manauí, então, sai correndo com o cachorrinho, vai lá até as irmãs e ele fala então pro pai delas, olha, o nome delas é esse e esse. Como ele descobriu o nome delas, ele pôde casar com elas. Elas já estavam esperando
por ele lá para casar. E casam e vivem os 4 juntos, né? Então esse é o resumo aí do conto do Manauí. O que é importante nesse olhar para esse conto aqui nessa história, né? Olá, deusa Gislene. Bem-vindas, mulheres que estão chegando por aí. Quando o Manauí, esse menino, ele tem um objetivo, que é descobrir o nome dessas irmãs. Então, o que eu quero que tu olhe nessa história, né? E a gente vai trazer nos próximos círculos muito esse olhar para dentro da gente. Como que a história, os contos, eles refletem o que está acontecendo na nossa vida. Como se as 2 irmãs, o Manauí e o cachorro, eles estivessem dentro da gente. O que está acontecendo aí dentro, né? Primeiro, por que o pai das irmãs falava o seguinte, olha, eu preciso que o Manauí saiba o nome delas para eu poder conceder o casamento. Por que vocês acham isso? Por quê? Por quê? Na minha interpretação, nós temos que saber dar nomes aos nossos sentimentos e ao que a gente quer, aos nossos objetivos. O nosso cérebro, ele precisa entender a clareza do que a gente quer. Então, é como se nós mesmas não soubéssemos os nossos nomes, o nome do que a gente quer. Como é que a gente vai conquistar o que a gente quer? Como é que a gente vai conquistar um casamento com o nosso sonho? Conquistar o casamento com nossa empresa? Conquistar um relacionamento de verdade? Se nem eu sei dizer exatamente quais são os meus sonhos, não os sonhos da minha família, nem da minha mãe, nem do meu pai, nem dos outros o que estão comentando aí. Então, essa é a primeira análise do olhar assim, dentro de ti. Nomeia o que está acontecendo, né? O que está acontecendo aí? Nomear o que está acontecendo e nomear o que tu quer. Saber o próprio nome, saber quem é você de fato, né? E aí, na história, quando o cachorro ele tenta ajudar o Manauí, que é o dono dele, ele fala, não, eu vou lá e vou escutar então o nome delas e vou escutar o máximo que eu puder, e nessa trilha eu vou voltar e vou contar pro Manauí qual é o nome dessas irmãs, que daí ele vai casar com elas, né? E daí ele vai ser feliz, e o cachorro, ele quer que o dono dele seja feliz nessa história. Então, só que nesse percurso ele encontra muitas distrações. E aí eu quero que tu pense hoje como uma loba, né? Essa loba, essa mulher loba, que eu gosto de chamar as mulheres, essa liberdade da loba que lidera uma alcateia, da loba que lidera um sonho, da loba que cuida do filhotinho dela, que caça, que ensina ele a caçar, né? A gente ensina o nosso negócio a caçar, a gente ensina o nosso filho a caçar, a gente ensina o que a gente quer, os projetos que a gente quer ter pra frente. Só que nessa trilha que o cachorro tá percorrendo, que ele volta pra contar, e ele encontra os ossos, né? Ele encontra as tortas, e ele come as tortas e ele esquece o nome. Ele esquece totalmente o nome das mulheres. Eu quero te perguntar, mulheres que estão por aí, ossos e tortas, quais são os ossos e tortas que estão surgindo no teu caminho e estão fazendo que tu desvie da trilha? A trilha é pra lá, o que tu quer tá pra lá, só que começa a aparecer um osso, uma torta e tu simplesmente esquece dos teus objetivos. Quais são esses ossos e tortas que estão aparecendo no meio do caminho? Imagina aí, o que tá te desviando do teu foco, né? Por que tu tá demorando para tomar uma decisão? Eu vou lá e começo a assistir vários reels na internet, fico
horas assistindo vídeos e não coloco em prática. Eu fico horas assistindo filmes na TV, Netflix, não faço. Eu passo horas fazendo nada. O que mais que tá aparecendo aí pelo caminho? Uma pessoa falando que tu deve e não deve ser. A pessoa dizendo, ah, mas por que tu vai fazer isso? Tá estudando pra ser o quê? Não, mas ficar sem salário fixo não tem como. Quais são esses ossos e tortas que estão surgindo aí no meio do caminho e que tu tá esquecendo o teu objetivo, tá esquecendo o que tu quer nessa vida, mulher? Me diz aí, esse cachorrinho aqui que tá dentro de ti aqui, ó. No que ele tá se desviando? Tenho que chegar aqui no Manauí e contar o nome pra ele, só que nesse percurso acontecem várias coisas. Eu demoro pra conquistar esse sonho, porque tem várias crenças, né, da gente não acreditar que merece. Então, um osso, por exemplo, eu não sou merecedora, porque eu nasci pra ser a mulher que vai casar, que vai ter filhos, que vai ter um salário fixo. Não, eu não mereço ter outra profissão, mudar de profissão, ter um negócio, mudar de relacionamento. É como se eu não estivesse valorizando aquela vida que os outros disseram que eu deveria ter. Só que agora é hora de valorizar esse caminho que tu quer seguir. Então, por que o cachorro na história, ele 2 vezes ele esqueceu o nome ali, não? Ele esqueceu o nome das mulheres. Quando ele encontrou os ossos cheios de carne, ele comeu os ossos e desviou, esqueceu o nome. As tortas, quando ele sentiu o cheiro de noz moscada e foi comer as tortas, ele se desviou do caminho e ele esqueceu completamente o nome das irmãs que ele precisava para contar pro nome dele. Na terceira vez que ele foi lá ouvir o nome delas, no caminho, antes dele ir lá, ele pensou assim, ó, no que é mais importante nessa jornada. É mais importante. E ele se perguntou, né, o que é mais importante? E ele pensou, o mais importante é fazer o meu dono feliz e eu ser feliz junto com ele. Então eu quero muito ajudar esse dono a ser feliz. Eu vou precisar desviar de tudo que aparecer no meio do caminho. Aí apareceu o osso, ele pulou pelo osso, ele não comeu, ele sentiu o cheiro de torta, ele não comeu a torta. Só que aí apareceu um estranho, né? E disse, olha, tu não vai contar esses nomes aqui, porque eu quero saber o nome. E quantos estranhos aparecem na nossa vida? Além de nós mesmas nos sabotarmos quando a gente olha para essa torta aqui, quando a gente vai lá e não faz o que precisa ser feito, não acredita que merece, se acha que não é boa o suficiente para fazer certas coisas, que não tem conhecimento suficiente. Só que vem um estranho de fora e faz um comentário, né? Aquele estranho de fora que comenta. Mas tu vai largar o concurso público? Mas tu é louca, todo mundo quer concurso público. Tu vai abrir uma empresa, mas a empresa é muito incerto, não tem como saber. Não vai dar certo. A pessoa que te joga lá pra baixo, muitas vezes, né? Mas o quão fortalecida tu está pra não dar bola pra isso que a pessoa fala. Essa força dessa mulher selvagem que a doutora Clarissa fala ali dentro desse arquétipo da mulher selvagem. Dessa loba que realmente sabe que o objetivo no final lá é qual? Meu objetivo é
ter uma vida de liberdade. Como? Há uma liberdade que eu possa viajar para onde eu quiser, que eu possa ficar sozinha quando eu quiser, que eu possa ter uma empresa que me dê uma sustentabilidade, que me dê liberdade de tempo, liberdade financeira. Então, quando eu sei o que eu quero no final, começa o processo a ficar mais fácil de eu não desviar. Então, o que eu falo aqui? A gente fala muito dos outros, na análise dos outros contos que a gente já passou, pelo conto da Vassaliça, conto do Barba Azul, conto Pele de Foca, Pele da Alma, conto do Patinho Feio. E esse caminho, esse processo aonde tu quer chegar, precisa estar definido, nem que seja o próximo passo, o pequeno próximo passo. Essa distância entre o cachorro e o Manauí, onde ele vai contar, ele vai chegar aqui e vai dizer para ele, olha, os nomes das irmãs é esse e esse. Não precisa ser longe, pode ser perto. Seja uma decisão perto que tu precisa tomar. Eu preciso ler um livro. É uma decisão que vai te ajudar. Se vai te ajudar no caminho que tu quer percorrer, se ele vai te ajudar a atingir os objetivos que tu quer. Então, qual é o próximo passo desse objetivo? Não precisa ser algo que parece distante. Traz mais para perto, para não esquecer esse nome, que nem o cachorro esquecia o nome. Não vamos esquecer o nome do objetivo que a gente quer, não dá para esquecer o nome da liberdade que a gente quer, do tempo que a gente quer para nós fazer as nossas coisas, viajar para onde a gente quiser, ter a empresa que a gente quiser, da forma que a gente quiser. Então, se o meu próximo passo é organizar o Instagram para que ele fique bonito, que ele fique receptivo para as pessoas, o que tá te impedindo? Qual é o osso que tá te impedindo? Qual é a torta que tá desviando o teu foco de ir lá e realmente fazer? O que vocês acham que faz com que tu não faça? Se tu tem o como, tu sabe como, se tu já tem as ferramentas, tu sabe ser fisioterapeuta, terapeuta, vendedora, artesã, tu já sabe. Mas por que que tu não faz o que precisa ser feito para atingir esse objetivo? Quais são as armadilhas? Quais são as armadilhas que estão fazendo tu se distrair? E aí, o que tá te distraindo? E às vezes nós mesmos nos colocamos nas armadilhas. Porque o máximo que a gente pode fazer aqui, entender que a gente não tem como mudar como os outros pensam sobre o mundo, sobre os sistemas, sobre a sociedade, sobre a gente. Não tem como. A gente realmente não tem como mudar. O que a gente pode mudar é a nossa ação para direcionar o que o sistema da nossa família, os nossos amigos, eles vão fazer. Então eu não posso dizer que eu não conquistei tal coisa porque a minha mãe era assim, ou minha mãe é assim. Ah, eu não conquistei tal coisa. Não, porque eu também agi dessa forma. Mas agora que eu tenho consciência, olha, eu realmente entrei nesse embalo aí do que os outros diziam. Mas e agora? O que eu faço para não desviar? E aí, Gislene? Me diz, Gislene, o que a gente faz para não desviar, Gislene? O que é importante no final dessa trilha aí? O que é importante no meio desse caminho que a gente quer conquistar? Coisas que a gente foi deixando com o passar do tempo, né?
Então, quando no conto dele, deixa eu pegar aqui as anotações que eu fui fazendo aqui sobre o conto. Olha aí, os mapas mentais. Quais pontos a mais que a gente pode analisar do conto, né? Analisar essa dualidade dentro da gente, que existe o Manauí e existe as irmãs. Então tem o feminino e o masculino. Eu vou precisar do masculino para entrar em ação e eu vou precisar do feminino para sentir o movimento, sentir a ação. Então, porque a mulher muitas vezes que entra nesse automático aqui do masculino, trabalha, acaba tendo uma ansiedade, uma depressão, uma doença mental, porque não para sentir, não para viver. Então, vou precisar dessa dualidade que ela fala ali. E a Gislene comentou, se movimentar, tomar decisões. Dentro da gente existe essas duas forças, né? Do movimento e do sentir. Se eu preciso tomar decisões na minha vida, eu vou ter que olhar para essas duas sensações, né? Para essa balança aqui, como é que tá? Eu tô trabalhando o tempo inteiro, dia, noite e dia, e eu não paro para chorar, eu não paro para sentir se é isso mesmo que eu quero. Eu não paro para pensar nos meus objetivos. É como se fosse uma anestesia, né? Eu trabalho para não ver que tá doendo aquilo que eu tô vivendo ou algo que eu gostaria de mudar. E aí fica difícil ter espaço para tomar decisões, como a Gisele comentou. Fica difícil porque tu tá em movimento, mas o movimento no caminho não é o que tu quer. Porque eu falo para minhas alunas, o movimento é essencial, a gente tem que estar em movimento. Eu tenho que pôr em prática. Se eu quero fazer uma transição de carreira, se eu quero viver só da minha empresa, por exemplo, eu preciso me movimentar para organizar a minha empresa para que ela consiga se sustentar sozinha, sem ter aquele salário fixo lá. Só que por que a pessoa que está se movimentando aqui no salário fixo, né, a mulher que é funcionária pública ou é assalariada, ela está se movimentando, ela está trabalhando muito pro negócio dos outros, né? Trabalha muito. Mas ela não para pensar assim, ai, nossa, como eu queria ter uma empresa. Como é que eu faço para ter essa empresa? Então tem esse movimento contraditório também. Por isso que há clareza nisso que a Gislene comentou. Se movimentar, mas se movimentar como? Para onde eu quero, não para onde os outros querem. Porque tem um movimento que a gente faz o tempo inteiro, que é para onde os outros querem. Tenho certeza que tu fez já movimento para onde a tua mãe queria que tu fosse, para onde teu pai queria, para onde a família acha que tu deveria ser. Tenho certeza que lá na adolescência a gente se movimentou para casar, porque a gente foi ensinada a que o casamento é a única forma de viver felizes para sempre. Esperar o príncipe encantado, casamento, filho, tarará, tarará. Então, olha só, esse movimento rumo ao que os outros achavam que era maravilhoso. Casar, ter filho e etc. Então, eu tenho que movimentar os dois juntos, né? O movimento para onde eu quero ir, de fato. E não para onde os outros acham que eu devo ir. Então, essa tomada de decisões. Como é que eu faço para tomar essa decisão aqui, nesse olhar? E aí ela traz nesse conto, essa leitura do livro, às vezes ela é dolorida, mas ela é importante junto. Aí muitas vezes a gente fazer junto com outras mulheres, por isso existiam círculos de mulheres, porque pra gente olhar, nossa, na tua vida tá acontecendo isso, na minha também tá. E nós não somos únicas e eu não tô sozinha nessa jornada. Eu também trabalhei muito pela empresa dos outros, de virar madrugada, de ficar lá pensando
Sendo que a pessoa nem pediu, a pessoa nem queria que eu fizesse tudo aquilo que eu fazia. E eu tava lá, o meu movimento era rumo a, eu trabalho muito para a empresa dos outros, faço tudo. Fazia tudo, além do que a pessoa pedia. Vocês são assim também? E aí, que jeito que sobrava tempo para descansar, para pensar na minha empresa, para ter a coragem de tomar uma decisão, não, peraí, vou sair aqui desse lugar. Eu só percebi isso quando eu parei pra sentir. Então aqui, quando eu parei pra sentir, que nem o cachorrinho da história do Manauí, quando eu parei pra me perguntar o que é importante, né? A Fábio comentou, me vi nesse comentário, trabalhar para os outros como se fosse meu. Exatamente. E a gente mergulha num negócio que... E é uma coisa que o meu chefe comentou quando eu saí, o Marcelo Grangeiro, que é o último escritório da dança que eu trabalhei. Quando eu parei para me perguntar assim, o que é importante? É mais importante eu ficar até meia-noite trabalhando madrugada dentro. Trabalhando, não tendo tempo para fazer outras coisas, sendo que a recompensa não vem, exatamente como a Fábio comentou, porque eu ficava esperando um tipo de um reconhecimento dele, né? Um agradecimento, não sei, eu ficava esperando não sei o que até, mas tipo um agradecimento público, uma fala nos stories, não sei. Algo assim, que a gente tem essa coisa do reconhecimento que a gente traz lá da infância, da gente esperar um reconhecimento de alguma coisa. Mas quando eu perguntei isso pra mim, né, eu fui falar pra ele, eu decidi, então eu vou sair da empresa, porque realmente eu tô trabalhando muito para o negócio dele. O que foi que ele me disse? Ele me disse assim, ó, Tuti, tu trabalhava muito além do que eu pedi, do que eu te contratei, muito além. Só que não era isso que eu queria. Quando eu te contratei para fazer isso aqui. Só que o que tu quer é que a minha empresa cresça, mas só que eu não quero que ela cresça. Ele disse isso, ele falou, eu não tô preparado para a empresa crescer agora porque eu quero fazer outras coisas. Ele queria trabalhar na Dança dos Famosos, queria ir pra Globo, queria ser diretor lá da Dança dos Famosos. Então não tinha como ele conciliar ser diretor da Dança dos Famosos com ter uma empresa que ele era o centro da empresa. Realmente não tinha como. Só que eu via aquela empresa, tipo, deslanchando. Imagina que a Fábio também vê, a Gislene lá, a professora, também vê os alunos dela deslanchando, e aí tu quer fazer muito. A gente quer fazer muito, 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 muito. A gente quer fazer que a empresa cresça, só que o próprio dono da empresa não está preparado para o crescimento. Então, quando o Marcelo me falou isso, eu disse, nossa, eu tô... Em tudo que é lugar que eu trabalhei, eu fiz isso. Na empresa anterior também, eu queria que ela tivesse mais do que os donos queriam realmente. Então o meu olhar era muito assim, eu fiquei pensando assim, mas se eu faço tanto para a empresa do Marcelo crescer, como se fosse meu, sendo que não é meu, por que eu tô tão atrás das câmeras, tô tão atrás dos bastidores do Marcelo, ele que aparecia, ele que era um mentor. Por que eu gosto de ficar nos bastidores fazendo o negócio dos outros crescer e eu não tô na frente do meu negócio, a minha cara? Qual é o medo que tá ali, né? Qual é o medo que tá ali? Porque a gente fica esperando recompensa, como ela comentou, a gente fica esperando uma recompensa do outro, né? Só que é muito louco porque o outro não pediu aquilo. Ele não disse assim, ele não sentou e disse assim, provavelmente não, né? É assim, ó, eu quero que tu dê o teu sangue, tá? Pelo meu negócio. Eu quero que tu faça tudo, todas as funções aqui dessa empresa, que tu se vire nos 30. Geralmente é a gente que faz, a gente que toma conta, né? E a gente tem a característica,
a minha característica ariana, os arianos aí, tem essa característica de dominar o ambiente do tipo, eu faço tudo, peraí, porque como a gente tem essa ação do resolver, muito forte isso do fazer, a gente não aguenta ver uma pessoa lenta. A gente tem uma coisa vendo a pessoa lenta ali, ela tem coisas para resolver e ela não faz. Ela não manda uma mensagem para alguém, eu vou lá e mando a mensagem no lugar dela, então. É isso que a gente acaba fazendo quando trabalha para os outros, né? Mas aí tem como se fosse um vácuo, né? Entre pensar assim, tem a minha empresa, tem a empresa dessa pessoa que eu trabalho, e tem o serviço público, e tem a minha empresa. Nesse vácuo aqui, que a mulher fica parada, do tipo assim, mas se eu não cuidar mais desse negócio aqui, que não é meu, como é que eu vou viver desse negócio aqui? E a história do conto, que o cachorro, ele vai percorrendo a trilha e começa a aparecer coisa boa no meio da trilha, né? Começa a aparecer uma torta, começa a aparecer um osso. Só que quando a gente tá trabalhando para os outros, muitas vezes o osso é ruim, né? Porque é um trabalhar até tarde. A torta é trabalhar além do que eu faço. É uma recompensa que eu nem sei, parece que a gente tá pegando, a gente tá se desviando pra se massacrar, sabe? Pra realmente ficar estressada, pra realmente não aguentar mais aquele processo. Muitas vezes as mulheres que estão aí, funcionárias públicas, professoras, sabem que é minha nossa, eu não aguento mais isso da aula, os alunos hoje são diferentes, não sei o que lá, meus colegas, isso e aquilo, não aguenta mais, mas continua. O caminho até essa independência de ter o seu próprio negócio desvia, continua se desviando. Por que será que isso acontece? Por quê? Daí uma das coisas que ela fala aqui no conto é quando a gente não se pergunta o que é importante pra gente. Do que a gente tem fome, é isso que ela fala em outros contos também. Do que tu tem fome? Então, como eu falei pra vocês, pode ser uma coisa, a menor coisa possível. Porque tu pensa assim, nossa, mas eu não quero pensar muito pra frente que me dá um ataque cardíaco, né? Muita coisa pra pensar. Mas eu posso pensar numa coisa mais próxima, né? Do tipo, mas eu queria escrever eu queria escrever um texto na internet sobre essa história. Pode não ter nada a ver, tu acha que não tem nada a ver com o que tu quer, mas pode ser uma forma de resgatar alguma coisa que tu gostava de fazer na infância. Então, nossa, eu queria fazer aula de dança. Esse pode ser o próximo passo nessa trilha aqui. Eu vou dizer assim, ó, o que é importante pra mim? Importante pra mim, quando eu saí lá da empresa do Marcelo, o que era? Era ter tempo pra fazer aula de dança, era uma das coisas. Eu queria ter tempo pra fazer aula de dança. Eu queria ter tempo pra, por exemplo, no meio do ano, resolver viajar, todos os meses, resolver passar 5 dias em algum lugar. Poder ir na cidade vizinha, poder ir numa cidade mais longe. Então, poder ter os meus horários ali. Não ler os livros que eu queria, porque o Marcelo, ele segue uma outra linha de marketing digital. E também essa linha que eu sigo para as mulheres, realmente ele segue linha para professores de dança, é o que ele estuda. Então não tinha nada a ver mesmo, né? Então eu pensava assim, eu quero estudar e ler livros sobre a história das mulheres, o livro Mulheres Correm com os Lobos. Mas eu não tinha como, porque eu precisava estudar sobre aquilo que ele trabalhava, senão quando a gente chegava nas reuniões ia dar conflito. Então, porque o que é importante pra mim? É isso. Então, se eu tô trabalhando muito pros outros, do tipo, eu penso assim, ó, nossa, era importante pra mim eu ter folga no dia X. Eu ter a noite em que eu assisto a série que eu quiser a noite inteira. Eu ter o dia inteiro pra fazer nada. Eu poder fazer um curso que não tem nada a ver com o que eu
trabalho, né? Ontem eu até falei pro Iago, meu esposo, que eu quero fazer um curso de gastronomia algum dia. Mas só porque, sei lá, porque era uma coisa que a gente na infância brincava muito com coisa de comida, porque eu gosto de inventar coisa diferente. Geralmente ele faz a comida tradicional, eu faço comida, mas gosto de inventar e pegar as coisas que tem em casa e misturar. E então eu pensei, por quê? Por que que eu preciso fazer exatamente só o que é a linha do negócio do outro e o que as pessoas acham que eu devo seguir? Então, se eu sou professora, eu só tenho que fazer a linha da professora. Se eu sou confeiteira, eu só tenho que fazer curso de confeitaria. Não, eu só posso fazer. Mas eu quero fazer uma coisa totalmente diferente, assim, música, violão, sei lá, gastronomia, que eu não vou vender coisas relacionadas a isso. Mas o que é importante para mim? Conhecer coisas diferentes. Viver essa liberdade, né? E o meu signo, e eu não sei como é que é o signo de vocês, mas Áries tem muito isso da liberdade. E é como se a gente fica preso numa gaiola, uma hora estoura, é como se parece assim, eu tô presa numa gaiola, tô batendo, porque a gente é agitado, a gente é assim, quero fazer, né? A energia masculina da ação é muito forte. E é a gente fazer coisas assim, colocar pequenos objetivos que vão nessa trilha me levar ao que realmente importa. Mas eu sei que o que eu tô falando aqui não é fácil. Não é bem simples assim, porque, por exemplo, a mulher que trabalha num negócio de alguém da família. Eu sei que não é fácil botar limites nisso. E é limite em si mesma, né? Porque a gente acha assim, ó, mas se eu parar de fazer, ninguém mais vai fazer. Mas o dono do negócio, a dona do negócio vai ter que achar um tempo e ela vai fazer, porque tu não vai mais fazer. A gente ocupa tanto o espaço que não permite que aquela pessoa faça o que ela precisa fazer. A gente toma o lugar. Aí o dono do negócio, e quando eu tava com o Marcelo era assim, e ele ficava confortável, porque eu fazia tudo, financeiro, administrativo, marketing, não sei o que. Então, assim, ele tava lá, maravilhosamente bem. Apesar de ele dizer que tinha bastante coisa para fazer também, claro, ele tinha também. Mas aquele bastidor grosso, ele não precisava fazer, porque eu tava dominando. Hoje ele tá lá com grupos de mentoria. Ele faz as coisas dele. A gente não é insubstituível nesses lugares que a gente trabalha, né? Vamos ver o que a Gisele comentou. Fazer um curso. Sou Capricórnio, mas hoje estou no ascendente em Sagitário. Preciso do movimento para outros lugares para me sentir livre. Exatamente. E Gislene, aí esse movimento esse direcionar o movimento para o que eu realmente quero e não porque os outros dizem ou porque acha que é certo. Então, o que é importante para ti? Estar em movimento para outros lugares, para essa liberdade. Então, o que eu posso fazer nessa jornada para que os ossos e as tortas, elas não me desviem no caminho, né? Porque é aquele desviar do caminho, é do tipo assim, não, a minha liberdade é o seguinte, passar o ano novo na praia. Mas aí vem a torta, aquela aqui, ó, a torta da consciência, e fala assim, ai, meu Deus, mas se eu não passar com a minha mãe e meu pai, o que eles vão falar? O que os vizinhos vão falar? Eu tenho que passar. Aí já não passa mais na liberdade, que é o movimento que a Gislene comentou ali. Eu venho aqui para comer a torta que os outros querem, que é passar o ano novo junto com fulano, ciclano, beltrano, porque disseram que tem que ser assim. Família brasileira faz isso. Entendeu como que a gente se desvia facilmente do nosso objetivo? E a Fábio comentou, arianas, bem assim, muita ação, mas me falta organização.
esse negócio da organização também, pra mim, é um negócio que eu tenho que andar assim, ó, na linha, porque ariano quer fazer muita coisa ao mesmo tempo. Tudo. Inventar coisa nova. Então, daí quando tu tem uma empresa, tu vende um negócio. Aí, tu vende uma coisa, daqui a pouco tu resolve fazer outro. Mudar. As pessoas nem entendem mais o que tu vende, porque muda pra lá, muda pra cá, sabe? Fica essa confusão. E essa organização eu aprendi muito trabalhando com o Marcelo em si, porque os professores de dança precisam ter muito clara essa organização da estrutura de uma aula, porque nem sempre é como uma aula de matemática, né, que tem aquele conteúdo programático. Cada professor ali estuda e tem o seu conteúdo. Então, eles têm que ter a organização do professor de dança e do administrador também. Como fazer isso, né? Então, eu fui trabalhando esse processo, mas é assim, ó. Eu sento aqui na mesa e a torta que aparece nesse processo, aqui quando eu tô sentada na mesa, às vezes é os livros desorganizados. Aí eu olho para os livros e resolvo arrumar. Aí eu já desvio do foco, o que era, eu tinha que editar um vídeo, eu tinha que fazer não sei o que, ler o livro, e já vou lá, já arrumo os livros, já resolvo arrumar a mesa, e daí já olho pro lado, podia varrer a casa, e já vou varrer a casa. Mas eu podia assistir mais um episódio daquela série, e vou lá assistir um episódio, então tem que estar assim, ó, de olho em mim. De olho em mim. Só que o que ajuda muito é isso que ela traz nesse conto aqui, que é essa questão do que eu tenho fome. Mas o que eu tenho fome, não o que o meu marido tem, nem do que a minha mãe tem, nem que o pai tem. Porque geralmente eles sabem o que eles acham que a gente deve ser, né? A gente deve ser assalariado, funcionária pública, estudante. Porque eles acham que isso é o ideal, é o que eles conhecem. Mas o que é ideal pra ti, realmente? O que realmente tu quer? Sabendo assim que a tua empresa ela pode ter um potencial imenso de vender muito, de tornar grande, de realmente expandir. Esse medo, nessa insegurança, realmente eu mereço, eu sou boa sim, as minhas coisas são boas, as pessoas gostam das minhas coisas sim. Então, hoje essa live é pra gente falar desse resumo do conto, né? Então, Las Lobas Círculo, que é com mais mulheres. Hoje a gente vim trazer o resumo aqui. As meninas hoje tiveram uma folga, elas não podiam também estar aqui hoje. Eu disse, não, vou fazer sozinha mesmo pra gente conversar, bater um papo aqui com vocês também, comentarem sobre isso. E nos outros a gente vai aprofundando ainda mais, porque é isso que a autora do livro faz, né? Ela vem contando o conto, depois ela vai aprofundando. E no próximo encontro ela fala a natureza dual das mulheres, que é exatamente isso que a gente já comentou um pouco hoje. Desse olhar dentro da gente existem essas mulheres, a mulher selvagem, existe a natureza masculina e a natureza feminina, que eu vou precisar da ação, mas eu vou precisar sentir. Porque nisso que a Fábio comentou das arianas, que a gente coloca muita ação e falta organização, porque essa organização ela passa por sentir o que tá acontecendo. Eu vou precisar assim, olha, eu tô entrando no estresse do nível hard aqui. Por quê? Porque eu tô agindo pros outros. Muito. Não tô tendo nenhum retorno aqui. E aí eu vou olhar, mas por que eu não paro de agir tanto pra essa pessoa? Por que eu não diminuo o ritmo? Por que eu não faço menos coisas, só faço o meu trabalho que eu fui contratada, essencial? Né? Então passa por esse olhar aí, por isso a gente entender o que tá esse desequilíbrio, né? Da energia masculina e da energia feminina. A gente não aprendeu a sentir realmente, a chorar, a se permitir ser vulnerável, a dizer, não, peraí, eu não tô bem e eu preciso ficar quieta no meu canto. Tá bom, mulherada?
Lobas da minha vida, gratidão por você estar aqui. Adorei os comentários. Amei muito conversar com você. Semana que vem a gente tem as meninas de volta aí, a Edith, a Tati e a Sheila, que vão até o final desse conto. Juntas a gente vai batendo um papo sobre isso. Lá no canal do YouTube tem também esses círculos, estão todos lá no canal do YouTube também. Por quê? Porque lá dá para assistir mais rápido. Quem quer assistir de novo pode botar na velocidade 2 e assistir uma live de 1h em 30 minutos. Quem tem essa habilidade aí gosta. Então eu coloco, tiro aqui do Instagram, deixo no Instagram também, mas lá no YouTube dá pra assistir na velocidade 2, tá? Então, um beijo, gratidão, Fábia, a Gislene, a Luísa que entrou agora, o Iago, todo mundo que passou por aí e vai passar depois. Até. Vamos juntas nessa assim, ó, olhar da organização fora e olhar dessa organização dentro. E a doutora Clarissa ajuda a gente, tá? Beijo! Até!